Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de Física Davi. Para quem não me conhece, atualmente sou professor de Física no Colégio Savassi, em BH. E devido a essa pandemia da Covid-19, nós professores estamos gravando essa série de videoaulas para que você, aluno do Savassi, possa dar continuidade no processo de aprendizagem. A aula de hoje ela é voltada para os alunos do terceiro ano. E a gente vai falar um pouquinho sobre as leis de Kirchhoff, tá bom? A gente vai ver o que é, vai ver toda a sua introdução e aí no final vamos fazer uns exercícios juntos. Ela é uma lei um pouco complicada e que eu preciso que você esteja bastante afiado no assunto de lei de Ohm, tá bom? Pessoal, para quem perdeu as últimas aulas, quer dar uma revisada no conteúdo, acesse o meu canal que estou deixando aqui do lado, ó. Davi Souza, Cracinho, professor biofísico. Lá vai ter todas as minhas videoaulas de física, as leis de Ohm, as leis dos geradores, as aulas anteriores. Então é super importante que você assista todas as aulas para poder compreender bem esse assunto, tá bom? Estou deixando também o meu e-mail. Caso você tenha alguma dúvida, pode estar me mandando por e-mail, que assim que possível eu vou estar respondendo. E estou deixando também, pessoal, o meu Instagram, para que você possa me seguir, tá bom? Então vamos começar a aula de hoje, as leis de Kirchhoff. Então vamos começar a aula, pessoal. Vocês devem estar aí se perguntando aí, o que são essas leis de Kirchhoff? As leis de Kirchhoff, elas são basicamente três ideias principais, que são entender os nós, as malhas e os ramos, ok? É dentro de um circuito. Então eu vou ler essa definição, esses três pontos, e vamos lá. O que são as leis de Kirchhoff para circuitos? Simplificações das leis do eletromagnetismo, Amperes e Gauss, baseadas no princípio da conservação de carga elétrica e de energia, juntamente com a lei de Ohm, constituem os princípios fundamentais da teoria dos circuitos elétricos. Então eu peguei esse circuito aqui para que vocês possam entender, né? Esse é um circuito. Vou ligar aqui meu pincel. Esse é um circuito V1, né? Que tem uma voltagem V1 e que no final vai passar uma corrente de 5I amperes, ok? Como vocês podem ver, temos o resistor 1, o resistor 2 e o resistor 3. Então vamos começar a explicação aqui, ensinando para vocês o que é a definição de nó. Em um nó, a soma das intensidades de corrente elétrica que chegam é igual à soma das intensidades de corrente que saem. Então aqui, pessoal, a mesma corrente que chega vai ter a mesma intensidade da corrente que vai estar saindo, ok? Então, pessoal, o que eu preciso que vocês entendam nesse primeiro... Opa, meu celular caiu aqui. O que eu preciso que vocês entendam nessa primeira ideia é a seguinte. A gente vai ter aqui, ó. Opa, deixa eu colocar e ajeitar aqui. A gente vai ter aqui, ó. Pegar meu pincel. Um ponto aqui. Um ponto aqui. Um ponto aqui. Um ponto aqui. Um aqui e um aqui. Correto? Vocês têm que entender a diferença entre nó, né, e entre o ponto. O nó, pessoal, é a conexão de dois ou mais componentes em um circuito elétrico. Aí vamos pensar o seguinte, aqui é o ponto A, aqui o ponto B, aqui o ponto C, né, aqui na pontinha, ponto D, o ponto E e o ponto F. Eu imaginei que aqui são 6 pontos, né? Ponto A, o ponto B, o ponto C, D, E e F. A corrente que está passando por esse ponto 1
é aí A1A, correto? Essa correntezinha aqui, 1A, tranquilo? Ela tá passando só pelo... Chegou aqui no seu resistor e tal, teve sua dificuldade e seguiu. Seguiu em linha para o ponto B. O ponto F aqui de baixo, tem algum resistor aqui nele? Tem algum resistor? Não. Ele pega e segue o seu caminho de boa, sossegado, sem muito estresse, correto? Já nesse ponto B aqui, ó, quando a corrente vem do ponto A, ela se divide, ela vai para o meio. Por quê? Porque tem um resistor aqui que tem uma divisão de corrente. Um pouco de corrente vai para cá e um pouco de corrente vai para o outro lado. Então isso, pessoal, isso é um nó. O nó é a conexão de dois ou mais componentes em um circuito elétrico. Em um nó, a soma das correntes de intensidade que chegam vão ser iguais e a soma das correntes que vão sair também vão ser iguais. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Aqui está chegando a corrente fazendo sentido horário. Deixa eu pegar aqui, tem um lápisinho para ficar mais suave. Corrente que está vindo aqui. Chegou aqui, correto? Agora aqui, ó, a corrente ela está saindo. Ela está para o sentido anti-horário. Porque aqui tem um nó e aqui tem outro nó. Tranquilo? Então a definição de nó é essa, pessoal. Nó é a conexão de dois ou mais componentes em um circuito elétrico que a gente tem aqui os dois pontos. São os pontos onde vão ter uma resistência. Tá? Tem um pontinho aqui e um pontinho aqui. No meio desse circuito, a gente tem essa resistência aqui, que é o nó. Correto? O nó ele está aqui no meio, criando, né? Fazendo uma mudança de direção. A corrente vem aqui, sobe, dá a volta. Na hora que ela chega aqui, uma parte volta, desce. Deu um nó aqui. Essa corrente que passa aqui é a mesma coisa. Ela vem, ela desce, ela chega aqui, ela sobe. Correto? Então, como vocês podem ver, de um lado aqui para cá, a corrente entra. E desse lado para cá, a corrente sai. Aqui, ó, caminhozinho aqui, ó. Tá fazendo um caminho de saída. E aqui tá fazendo um caminho de entrada. Então, o nó é esse caminho, é esse espaço, né, entre o resistor que entra e que sai. Beleza? Tranquilo, isso aí é a definição de nó. De boa? Vocês prestem bem atenção na direção sempre para onde que está indo a corrente. A corrente está indo para ali, de boa, né? Prestem atenção, pessoal, porque uma coisa muito importante é o seguinte, ó. Aqui, ó, a gente tem essa corrente aqui, correto? Ela chegou nesse ponto aqui, se dividiu, né? Se dividiu. Só que essa corrente que passa aqui, vai vir, vai fazer seu caminho. Ela vai começar a subir. E na hora que elas se chocarem nesse ponto aqui, no ponto B, né, que é o ponto de interseção, elas vão criar uma nova corrente. Essa nova corrente aqui foi denominada, nesse caso aqui, de I1. Correto? Essa aqui era a corrente inicial que veio e tal, pá, tá fazendo seu caminho ali, V1 e tal, bonitinho, pororô, pororô. Na hora que essa aqui se dividiu pro outro lado, veio aqui, atravessou tudo, chegou aqui em cima, se chocou com essa aqui no ponto B e criou uma nova corrente I1. Ok? Deu para pegar essa ideia aí de boa? Então, nó é a conexão de dois ou mais componentes num circuito elétrico. Quando eles se chocam, a gente tem uma formação de uma nova corrente. De boa? Beleza. E aí você me pergunta, Davi, mas e nesse pontinho aqui embaixo aqui? Ele, nesse pontinho aqui, que vai ser o pontinho E, né? Que vai ser
ponto, aqui vai ser o ponto A, aqui o B, aqui o C, aqui o D, aqui o E e aqui o F. Então, Davi, se você falou que ela faz esse caminho aqui, chega aqui, se choca e se distribui, e aqui se choca no ponto B, gerando uma nova corrente I1, o que vai acontecer nesse ponto E aqui? Aqui também vai gerar uma nova corrente, só que essa nova corrente vai estar liberando energia, entendeu? Aqui também vai estar gerando um ponto subindo, vai liberar um pouquinho para cá e vai fechar. Então, esses circuitos do nó é a distribuição de corrente. Lembre que eu falei o seguinte: em um nó, a soma das intensidades de corrente elétrica que chegam aqui no ponto B é igual à soma de intensidades da corrente elétrica que sai. Aqui é negativo, aqui está recebendo, né? Aqui está recebendo e aqui está cedendo. Mas vai continuar o sistema? Lógico, porque aqui, ó, a corrente ela não vai chegar aqui e vai parar. Não, ela vai se dividir. Dividiu para cá, dividiu para cá. Na hora que chegou para cá, vai dividir para cá para mais e vai continuar o seu caminho, seguindo o seu baile, ok? Aí, se você está com dúvida, vamos pegar um exemplozinho aqui, tranquilinho, de boa. Vamos imaginar que é o seguinte, ó. Vamos colocar valores. Vamos imaginar que esse ponto 1 aqui, ele vale... Deixa eu apagar aqui. Vamos colocar um valor para ele de 2 amperes. Opa, hoje meu celular tá complicado. 2 amperes. 2 amperes. E que esse ponto aqui, esse segundo resistor, vale 6 amperes. 6 amperes. 6. Então, pessoal, a intensidade da corrente nesse ponto B aqui, que é no ponto de entroncamento, né, que os dois se chocam, tem que ser a soma de ambos, correto? O resistor 1 com o resistor 2. Essa nova corrente gerada aqui, ela tem que ter um valor de 8 amperes. Concorda comigo? Beleza? Então, nesse nó aqui, a corrente inicial tinha 2 amperes, encontrou com essa outra corrente aqui, que tinha 6 amperes, gerou uma corrente para cá de 8 amperes, correto? Aí essa corrente de 8 amperes veio, está seguindo o seu caminho, pá, chegou num outro nó. O que esse nó aqui vai fazer? Se essa corrente aqui tem 8 amperes, o que ela vai fazer aqui, pessoal? Ela vai mandar 6 amperes para cá e 2 para cá, correto? Simples, de boa, né? Viu como é que é tranquilo? Ela vai chegar com a sua intensidade na corrente, na hora que ela chegar no nó, ela vai se distribuir 6 para cima e 2 seguindo o seu bailão, fechou? E aí, pessoal, pegando essa brecha, né, o que eu tenho? Eu tenho que... Opa, calma aí, não é isso aqui não, é isso aqui, ó. Como é que minimiza isso aqui? Opa. Eu tenho o seguinte, deixa eu ligar o meu pincel. I3 é a soma de 1 mais I2. De boa? Beleza? Vou até fazer de novo aqui, fazer mais bonitinho. Opa, caneta. I3 é igual a I1 mais I2. Essa é a equação do nó, entendeu? O exemplo que a gente deu é essa ideia, beleza? Ligou a corrente que vem de um mais a corrente que vem do outro, vai gerar um I3. Tranquilo, né? Isso aqui, sossegado. Você pode falar assim, ah, Davi, viu? Essa lei dos nós não é tão complicada não, viu? Não é complicada, é de boa. É complexa um pouquinho,
mais pra frente. Mas enquanto a gente tá só na lei dos nós, tá tranquilão. De boa, pessoal? Beleza, então agora vamos falar sobre a segunda definição. A segunda definição, que é a definição de malha. O que é a malha? Então, pessoal, a malha é os pontos, entendeu? Malha ou laço é um caminho fechado em um circuito elétrico por onde pode circular uma corrente elétrica. Então vamos lá, vamos voltar aqui de novo aqui para os nossos pontinhos. A gente sabe o que é o ponto A, aqui o B, aqui o C, aqui o D, aqui o E, aqui o F. Correto? Então vamos lá. Primariamente falando, eu posso ir uma malha. Vamos separar as malhas. Eu posso ir do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto E, do ponto E para o ponto F e do ponto F para o ponto A. Fechei aqui uma malha, correto? Fechei a minha malha da esquerda. Beleza? De boa? Tranquilo, né? E agora eu vou para outra malha, que é a segunda malha. Que eu pego aqui inicialmente no ponto B. No ponto B eu vou para o ponto C. Do ponto C eu vou para o ponto D. Do ponto D eu vou para o ponto E. E do ponto E eu volto para o ponto B. Essa aqui é outra malha. Então a malha, pessoal, é um caminho fechado em um circuito elétrico onde pode circular uma corrente elétrica. De boa? Aí você me pergunta, Davi, mas então tem a malhona por fora, a malha maior? Tem. A gente pode vir aqui, ó, do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, do ponto C para o ponto D, do ponto D para o ponto E, do ponto E para o ponto F e do ponto F para o ponto A. Fechou, Davi? Fechou. Fechou, tranquilão. Nos livros de vocês não fala assim, isso aqui é a malha da esquerda, a malha da direita, não. Mas só de você bater o olho, você vai perceber que aqui tem uma malha, porque tem uma corrente passando no meio, aqui tem outra malha passando outra corrente. E por fora aqui também tem uma malha principal. Então a malha eu que inventei, viu, pessoal? Tem a malha da direita e a malha da esquerda. Você bater o olho lá, você vai saber que aquilo é uma malha. Tranquilo? O que acontece, rapaziada? É o seguinte. Geralmente algumas questões chamam essa malha daqui, ó, de alfa e essa malha daqui de beta. Então pode ser que você tenha lá uma questão assim, qual é a potência que percorre a malha alfa? Aí você vai saber lá, identificada lá no desenho, né? Qual que vai ser tal item. E agora uma segunda ideia. Percorrendo de um ponto ao outro, as diferenças de potencial ao longo dessa mesma malha, ela sempre tem que ser nula. Então, se eu somar a malha, se eu somar aqui a DDP do primeiro ponto, a DDP do primeiro ponto, a DDP do segundo ponto, do terceiro e do quarto, até chegar aqui em cima, tem que ser zero, tem que dar um valor de zero, tem que ser nula. Ok? Então, uma definição dessa lei das leis de Kirchhoff é que a malha, ela sempre vai ser, a diferença de potencial nas malhas sempre vai ser nula. Por exemplo, se eu pegar aqui, desse ponto aqui, fazendo daqui até aqui, ó, vai se anular. Se eu pegar daqui até aqui, também vai se anular. Igual eu peguei o primeiro exemplo lá, que foi o seguinte. Dei aqui uma corrente de 2 amperes. 2 amperes. E aqui eu dei uma corrente de 6 amperes, né? Deixa eu apagar aqui. Para esse primeiro ponto aqui, 2. E para esse primeiro ponto, ou segundo ponto aqui, 6. Ao chegar nesse ponto aqui, a gente vai criar uma corrente de 8 amperes. Mas na hora que ela chegar
nesse outro ponto aqui, ela vai se dividir, vem 2 para cá e vai 6 para cima, anulando totalmente o seu valor. A somatória da diferença desse potencial de DDP tem que ser nula, tem que ser constante, tem que ser a mesma. De boa? Tranquila, né? Essa definição aí, bem de boa, né? Não tem muito segredo, não. Outra ideia aqui, pessoal, vocês podem escolher, né, o sentido dessa corrente. Vocês podem fazer ela tanto o horário, igual eu estou fazendo, como anti-horário. O que eu, Davi, recomendo? Faça sempre sentido horário, tranquilão, você já está acostumado já. Não inventa de fazer anti-horário, não, porque pode ser que você vai errar só se você fizer alguma cagada. Mas se você falar assim, não, Davi, eu consigo, eu tô bem e tal, vou fazer anti-horário, pode fazer que vai encontrar o mesmo resultado, beleza? Aí você me pergunta, e Davi, agora eu já sei o que é malha, o que é nó e o que é o ramo. O ramo, pessoal, é o caminho que vai interligar dois pontos. É o caminho aqui que interliga o ponto A com o ponto B, entendeu? O caminho que interliga o ponto B com o ponto C, o caminho que interliga o ponto C com o D com o E com o B, depois o E de novo com o ponto F e o ponto F com o ponto A. Tranquilo? De boa? Beleza. Então, professor, já sei o que é malha, o que é ramo, o que é nó. Qual que é a pegadinha? Qual que é a parte difícil? Agora a gente vai entrar aí na questão que talvez é o que pega. Agora, pessoal, que é a parte que começa, você fala assim, pô, agora é a parte que dificultou, né, Davi? Agora começa a parte que vai dificultar um pouquinho. Que é o seguinte, agora a gente vai montar as equações para poder definir os valores, o que a gente quer descobrir, tá bom? Então, o que vocês precisam pensar aqui primeiro? A primeira coisa que vocês precisam prestar atenção é no sinal. Se vai ser negativo ou se vai ser positivo, correto? Aqui um mais. Paguei fazer de novo, né? Que ficou bem feio. Mas aqui, ó, presta bem atenção. Aqui, que ou vai ser positivo ou vai ser negativo. E a gente vai fazer a lei de Ohm. R vezes I. Resistor, opa, vai aqui. Resistor vezes a intensidade. Então você sempre, pessoal, precisa prestar atenção no sinal. No sinal que a gente pede. Se a gente vai estar cedendo ou vai estar recebendo, tá bom? Agora, pessoal, que foi o que eu falei que dificulta, que é o seguinte, que vocês têm que prestar bastante atenção. Vamos pegar esse primeiro resistor aqui, ó. Esse aqui é o resistor A. Vou pegar minha canetinha até aumentar a tela aqui para poder ficar mais fácil. O que a gente tem que pensar, pessoal? Vamos imaginar que esse resistor aqui vale 2,5 ohm. Esse aqui tem um resistorzinho aqui que vai valer 1 ohm. Esse ponto aqui vale 26 volts. 26 volts. Esse último ponto aqui vale 1 ohm. Vou criar um resistorzinho aqui também, tá? Que também vai valer 1,5 ohm. 1,5 ohm. 1,5 ohm. E aqui eu vou colocar uma intensidade de 16 volts. Vamos pensar aqui, no caminho do ponto A para o ponto B, a corrente está indo para a corrente, a intensidade está indo para direita, né?
o fio do meu segmento, né? O ponto 1 para o ponto B aqui, que é esse pontinho 2 aqui, ele também está indo para a direita? O Davi tá assim, viu, Davi? Então esse carinha aqui, ele vai ser um resistor positivo, ele vai ter um valor de 2,5 positivo. E agora, Davi, e do ponto 2 para o ponto 3? Aqui está sendo positivo ou está sendo negativo? A intensidade, a corrente está indo para baixo. Então, se a corrente está acompanhando, não está trocada, então esse pontinho aqui também ele vai ser positivo. E desse ponto, desse carinha aqui, desse pontinho aqui para esse pontinho aqui. Pô, a corrente está indo para lá, eu estou voltando para o outro lado. Então, esse terceiro pontinho aqui, esse 1,5 aqui, ele vai ser negativo, né? Porque ele está indo numa direção contrária da corrente. A corrente aqui vai para a direita e ele está voltando para a esquerda. Aqui vai ser para a esquerda. Na hora que esse ponto aqui entra no 16 volts, ele está entrando de forma positiva ou de forma negativa? Ele vai ir aqui e tal. Se a corrente, se a intensidade está indo para lá e a corrente está, se a intensidade do ramo A vai para cá e a minha corrente vai para o outro lado, então essa entrada aqui também vai ser negativa, vai ser menos 16 volts. Ok? Beleza. Então aí a gente pensa assim, pô, Davi, se aqui está indo para lá e aqui está indo para lá, aqui vai ser uma entrada positiva, correto? Vamos ver aqui o caminho aqui, ó. A corrente está vindo para cá, do ponto 2 para o ponto 3. Ela está indo na mesma direção? Está indo. Então aqui a gente vai seguir o seu caminho. Do ponto 3 para o ponto 4, a gente tem uma corrente aqui de 26 volts. Ela está seguindo a direção da corrente? Tá. Então essa entradinha aqui de 16 volts é positiva. Se do lado de lá foi negativo, do outro lado tem que ser positivo, correto? E do ponto 4 aqui para o ponto 5, nesse resistor aqui, tá seguindo o mesmo caminho? Também tá. Aqui também vai ser positivo. Ah, Davi, a questão é na hora que chega nesse ponto aqui, né? Exatamente. Esse ponto aqui a corrente está seguindo? Não, ela vai estar ao contrário. Então, esse pontinho aqui vai ser negativo. Esse pontinho aqui que eu esqueci de colocar aqui, que vale 10 ohms. Vou fazer com a bolinha, 10 ohms. Esse aqui vai ser negativo. Correto? Faz o desenhozinho aí no seu caderno aí. Vou pegar desse resistor aqui. Você vai criar um resistor aqui. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Você vai criar um resistor aqui. Eita, estou esquecendo de ligar o lápis. Vamos lá. Você vai criar um resistor aqui. Um resistor aqui. Aqui você vai colocar como 26 volts. Ponto inicial 26 volts. Aqui 16 volts, correto? Esse resistor aqui vai valer 10 ohms. Esse resistor aqui de baixo vai valer 1,5 ohm. 5 ohm. Esse resistor aqui vai valer 1 ohm. Esse daqui também vai valer 1 ohm. E esse daqui vai valer 2,5 ohm. Correto? Esse aqui vai valer 10 ohms. 10 ohm. E aí você vai fazer o caminho. Você vai perceber se está indo para essa direção daqui, aqui vai ser positivo. Se segue a intensidade da corrente, vai ser positivo. Se não estiver seguindo, vai ser negativo. Ok? Pegando esse exemplo aqui, ó, vai ser negativo. E aí, aqui que a gente tem que fazer, pessoal? Qual que é o grande X dessa questão? É montar as equações em todos os nós. Aqui, por exemplo, ó,
a gente tem o nó 1, o nó 2, o nó 3, o nó 4 e o nó 5. A gente vai montar todas as intensidades de corrente e vai criar a equação aí, que é o que fica grande. Mas vocês vão ver como que é mais de boa. Para poder ficar mais fácil, eu desenhei aí o circuitozinho colocando bonitinho, porque meu pincel de celular e de computador é uma bosta. Fica tudo mal, não fica nada fácil de entender. Então, pega essa foto, tira um print disso e faz o desenho aí no seu caderno seguindo as seguintes questões, ó. Aqui, ó, por exemplo, você vê que a intensidade aqui, ó, você vê que aqui do ponto A para o ponto B, eu tenho um resistor de 2,5 ohms, correto? Eu estou seguindo o caminho horário e a intensidade está indo para o lado contrário. Então, esse meu valor aqui, ele vai ser negativo, correto? Nesse outro ponto aqui, ó, no ponto B para o ponto E, eu tenho uma intensidade positiva, porque a intensidade aqui, ó, a corrente, está indo para baixo. Então, está indo na mesma direção do fio? Tá. E aqui vocês podem ver que tem um maisinho. E do outro lado aqui, do ponto E para o ponto F, a gente tem uma intensidade indo para a direita, só que meu fio condutor está indo para a esquerda. Então aqui, esse meu resistor, ele vai ser negativo. Na hora que ele está entrando aqui, ele está entrando na mesma direção? Não. Está entrando aqui os 16 volts de forma contrária, porque o fio está vindo para cá, ele está entrando por baixo, então ele vai ser negativo, ok? Do outro lado aqui a mesma coisa, eu tenho um fio aqui B, indo para o ponto C, indo para o pontinho C aqui. O meu fio está indo para a direita, mas a corrente está indo para a esquerda. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó. Vou deixar vocês fazerem esse ponto, essa parte beta aqui, sozinhos. Façam essa parte beta aí sozinhos. Porque aqui, o que é que vocês têm que fazer? Marcar se é positivo cada resistor. Marcar se cada resistor é positivo. Ou se ele é negativo. Entendeu? Resistor vezes intensidade. Se ele é positivo ou se ele é negativo. Façam aí. Deem um pausezinho aí e façam sozinhos, tá? Enquanto isso, eu vou esperar aqui 30 segundos para que vocês façam essa marcação aí, para que aí eu possa fazer e dar continuidade na explicação. Só você dar o pause, né? Então vamos lá, direto aqui, ó. Então vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Do ponto B para o ponto C, o meu fio está indo para a direita. Só que a minha intensidade está indo para a esquerda. Então, esse pontinho aqui, esse carinha aqui, vai ser negativo. Do ponto C para o ponto D, a gente tem um gerador. Só que esse gerador, a gente não vai ver a intensidade. Vai ver só a voltagem. Se do lado de cá ele entrou como 16 volts negativo, aqui a gente vai perceber que ele está mantendo a sua linha de fio, o seu fio está mantendo a linha, então está entrando como positivo, correto? Beleza. E aí, Davi, vamos continuar aqui a ideia. E do ponto D para o ponto E? Do ponto D para o ponto E. Davi, a corrente aqui está para a esquerda, para a direita. E o meu fio está indo para a esquerda, que é a corrente aqui, ó. Aqui um pontinho aqui. A corrente está indo para a direita, só que o fio, né, Davi, está indo para a esquerda. Então aqui também vai ser negativo. E do ponto E para o ponto B, Davi? Do ponto E para o ponto B, Davi, tem mais um resistor, que é esse aqui de 10 ohms. A intensidade de 2 aqui está descendo e eu estou subindo. Então aqui também vai ser negativo, correto? Até tirar uma captura de tela aqui.
para a gente trabalhar em cima disso. Agora, pessoal, a gente começa a resolver aqui a nossa pendência. A gente tem 3 equações para poder fazer, mas vamos fazendo passo a passo tranquilão, tá? Vamos aqui pegar meu pincel aqui, a gente sabe que aqui, ó, R vezes I. R vezes I, tá? O que eu tenho aqui primeiro? Qual que é a primeira corrente aqui? Qual que é o primeiro resistor? A gente sabe que o primeiro resistor, ele vale 2,5. Aí você me pergunta, Davi, qual que é o sinal dele? O sinal dele aqui tá negativo. Então eu coloco menos 2,5 vezes o I. Qual que é o I dele aí, pessoal? O I dele aí é o I3, correto? Primeira parte, montei. Agora vamos do ponto B para o ponto E. Qual que é o valor do resistor, pessoal? O valor do resistor vale 10. O 10 aqui tá desse lado aqui, desse lado ômega, tá positivo? Tá positivo, Davi. Tá acompanhando a intensidade. Então, qual que é o resistor dele? Vale 10. Vezes I. Esse I dele, qual que é? É o I2 aqui, ó. É uma corrente de 2. 10 do resistor vezes I, vezes I2. Agora, do ponto E para o ponto F. Qual que é o resistor, rapaziada? O resistor aqui vai ser 1,5. Vai ser o resistor de 1,5. Esse 1,5, pessoal, esse 1,5, ele tá positivo ou tá negativo? Ah, Davi, esse resistor aí, ele tá negativo, porque ele tá indo no sentido contrário da intensidade. Então, ele vai ser negativo, menos 1,5. Qual que é o I? I3 aqui, ó. Tem um I3 aqui, vezes I3. Menos o quê? Menos 16. Minha carinha ficou aqui tampando. Vamos baixar minha carinha aqui. Aí eu tô seguindo o caminho aqui da equação. Cheguei no ponto F aqui. Tem como eu chegar lá no ponto A? Não. Eu chego aqui na voltagem. Essa voltagem, pessoal, ela tá positiva ou tá negativa? Essa voltagem tá negativa. Então a gente vem e coloca aqui o menos 16. Vocês lembram que no início da aula, na verdade, eu falei que a soma de todos os resistores tem que ser uma soma nula, tem que ser igual a zero? Então a gente vem aqui e coloca um igual a zero. Ok? Beleza. Essa parte aí para montar essa primeira parte da equação foi de boa. Peguei de ponto a ponto. Peguei aqui de ponto a ponto. Vi qual que é o sinal, montei a primeira parte da equação. De boa, Davi. Montei, 2,5 ele está negativo, 10 está positivo. E 1,5 está negativo. Beleza. Isso aí tá tranquilo. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai juntar os iguais. Qual que é igual aqui? A gente percebe que o 2,5 ele está sofrendo uma corrente 3 e 1,5 também está sofrendo uma corrente I3. Então, nesses dois que tem a mesma corrente, a mesma intensidade, a gente pode, juntá-los, uni-los. Então, 2,5 mais 1,5, eu vou ter uma corrente negativa de 4 vezes 4, que é a soma dos seus resistores, vezes I3. De boa? O 10 dá pra gente mexer? Não dá pra gente mexer porque o 10 está sofrendo uma corrente I2. Então, a gente mantém a base do 10, beleza? Mais 10 vezes I2. E o 16, pessoal? O 16 a gente pode isolar ele jogando ele para o outro lado. Vai ser igual 16. E como ele aqui mudou de lado, a gente joga para o outro lado.
deixando ele positivo. Aí a gente tem uma equação assim, menos 4 vezes I3 mais 10 vezes I2 igual a 16. Como vocês podem perceber, pessoal, todos os pontos aqui são positivos, são pares, desculpa. Então, como 4, 10 e 16 eles são pares, o que a gente pode fazer, pessoal? A gente vai simplificar. Vem aqui, simplifica o 4, simplifica o 10, simplifica o 16. Vou ter um valor total de menos 2i mais 5 e 2 vai ser igual a 8. Primeira parte aqui, resolvida, mamão com açúcar. Agora, pessoal, vamos calcular... Opa, peguei o fone errado. Agora, pessoal, vamos calcular o seguinte. Vamos calcular o ponto 2, né? O ponto 2 aqui, que é do B para o C, qual que é o valor? Do ponto B para o ponto C, menos 1, correto? Beleza, vem aqui e coloco um menos 1i. Qual que é o i aqui? Aqui o i é 1. 1 vezes i, 1. Mais. Por que que é o mais? Porque eu chego aqui no ponto C, no ponto D, não tem corrente, não tem resistor, só tem a corrente. E a corrente aqui está positivo. Vem aqui, coloco o mais 26, beleza? Agora no segundo ponto, do ponto D para o ponto E. Davi, qual que é o meu resistor aí? O meu resistor é menos 1. Aí eu venho aqui, depois do 26, menos 1i. Esse i aqui vale quanto? Esse i aqui vale 1. Vezes i1. Menos. Aí eu venho aqui, e agora, Davi, do ponto E para o ponto B. Do ponto E para o ponto B, Davi, a intensidade, o resistor vale 10 ohms e também é negativo. Então eu venho aqui e monto menos 10i. Esse i aqui, ó, vale i2. Aí eu vou e coloco i2. Lembrando que a soma tem que ser igual a zero, vou e lanço aqui o meu zero para poder finalizar. Próximo passo, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar os iguais. Aqui eu tenho menos i1 com menos i1. O que eu vou fazer? Menos 1 i1 mais menos 1 i1. 1 i1. Nossa, já estou ficando cansado já. É igual a menos 2 i1. Ok? Vou repetir aqui a equação e o que me sobrou aqui? O que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar esse 26 e vou jogar ele para o outro lado. Vou inverter o sinal dele. Para começar aqui, ele vai ser negativo, correto? E depois eu vou respeitar aqui o sinalzinho do menos 10 e 1 e 2, ok? Vou repetir esse sinalzinho aqui do menos 10 e 2. Inicialmente, rapaziada, todos esses itens aqui, ó, eles estão negativos, ó. Negativo aqui e negativo aqui. O 26 também está negativo, por quê? Inverti ele para o lado. Como todos estão negativos, eu vou multiplicar por menos 1 para que todos fiquem positivos. Então aqui eu tenho 2 e 1 positivo, mais 10 e 2 positivo, igual a 26 positivo. Todos são pares? Todos são pares, Davi. O que eu vou fazer? Simplificar. Simplifiquei o 2, tem como resultado 1. Simplifiquei o 10, tem como resultado 5. Simplifiquei o 25, o 26 tem como resultado 13. Então, para mim, como base, como produto, sobrou I1 mais 5 e 2 é igual a 13. Suave, né, Davi? Suave. Beleza, pessoal. Então, aqui a gente já resolveu a segunda parte. E a gente lembra aqui que no resistor aqui, ó, a gente sabe que o I1
o I1, opa, minha caneta, que o I1 é igual ao I2 mais o I3, correto? Então a parte matemática, a parte física do conteúdo, ela acaba aqui. A parte da física, ela acaba aqui, que é a parte de montar a equação. O foco da aula hoje nas leis de Kirchhoff é você entender que quando a gente tiver esse tipo de problema, a gente vai cair num sistema, entendeu? É lógico que vocês têm que resolver esse sistema, porque isso é uma parte da álgebra. Mas a parte da física, a gente encerra a nossa aula aqui. Ok? Que é o quê? A questão das leis de Kirchhoff é o seguinte. É você saber que você tem que montar a equação respeitando os seus respectivos sinais, tá bom? Essa é a parte que me interessa, Davi, de ensinar as leis de Kirchhoff. Aí você fala assim, pô, professor, então você não vai cobrar o resultado? Não, é lógico que eu vou cobrar o resultado, lógico. Mas o que eu preciso que vocês entendam na lei de Kirchhoff é de sempre saber montar esse sistema da forma que pede cada questão. Então aqui, pessoal, a gente cai num sisteminha, ok? Como vocês podem ver aqui, a gente cai num sisteminha. São 3 incógnitas. A primeira incógnita, que é I1, vai ser igual a I2 mais I3. A segunda incógnita, que é I1 mais 5I2 igual a 13. I1 mais 5I2 igual a 13. Isso aqui a gente já matou, correto? E a incógnita de baixo, que vai ser 2I3 mais 5I2 é igual a 8. Então, assim, a gente tem o sisteminha. Qual que é o passo agora? É resolver esse sistema, ok? Então, como desafio, eu vou deixar para vocês resolver esse sisteminha do circuito da lei de Kirchhoff, e resolvam esse sisteminha e me mandem por e-mail. Quero ver quem acertou, quem errou. A parte de sistema matemático, a parte matemática, como que se resolve isso, eu não vou entrar não, porque isso é uma questão da matemática e vocês já estão cansados de ver sistema lá desde a 8ª série. Então, assim, isso daí vocês já tem que resolver. Eu vou querer só o resultado, tá bom, pessoal? Igual eu falei, o importante para mim, Davi, é ensinar que nas leis de Kirchhoff nós vamos cair num sistema. Como saber somar cada malha e saber identificar o sinal de cada resistor, que vai fazer com que você acerte ou erre a questão, tá bom? Pessoal, a aula de hoje ela tá ficando por aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço e não se esqueçam do para casa. Responder esse sisteminha e me enviar, tá bom? Um forte abraço e fiquem com Deus. Tchauzinho.